Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de dados, que são separados entre dados absolutos e relativos, tá certo? O que é que acontece então? A referência está na página 21 a 29 do livro do Crespo e a gente vai aqui seguindo o nosso conteúdo. Os dados na estatística eles podem ser apresentados de várias formas, né? A gente pode apresentar o valor absoluto, o valor inteiro, né, decimal, sem que haja nenhuma outra fonte de intervenção sobre esses números, ou, dependendo da necessidade, a gente pode apresentar ele em forma de porcentagem, ou uma taxa, ou um quociente. Isso acontece de acordo com, para você não apresentar números muito grandes e às vezes para você comparar, né, mesmo em populações de tamanhos diferentes, com um determinado evento, ele vai se comportar dentro daquela das populações. Né? Então, eu quero perceber qual o índice de produção de uma empresa. Só que ela tem uma matriz, que ela tem 500 empregados, e aí eu tenho uma filial que tem 200, né? Eu não vou querer que um local que tenha mais do que o dobro de pessoas produza exatamente a mesma quantidade. Mas eu quero que isso, eu posso querer que isso se comporte de uma forma proporcional, ou bem próxima dessa proporcionalidade. E daí a gente faz a transformação disso aí para um determinado valor que pode ser comparado, por exemplo, um índice de produtividade, tá certo? Então, nesse capítulo aqui, nesse trecho aqui, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Os dados absolutos são aqueles que não sofrem nenhum tipo de manipulação. Né? Quando eu digo a temperatura hoje está em 29 graus, naquele momento, o valor 29 ele já está me explicando tudo. Né? Quando eu digo que num determinado dia 109 pessoas morreram por Covid. Eu não preciso saber do tamanho da população nesse momento para entender o que significa 109 pessoas faleceram. Né? A gente tem ali a quantidade, ele não está sendo, não está sofrendo nenhum tipo de tratamento. Né? Diferente de outros números em que eles precisam, né, ser comparados com outro valor de referência. E esse outro valor de referência geralmente é resultado de uma comparação ou de uma divisão, né, de uma razão. E aí são números que a gente conhece por outro nome, né? Dados que a gente conhece por outro nome. São porcentagens, índices, coeficientes e taxas, tá certo? O que é uma porcentagem? Então, porcentagem é o valor que a gente vai comparar se a gente blocasse todo mundo de 100 em 100. Né? Então, a cada grupo de 100, um determinado número de estudantes ele se comporta daquela forma. Como é que a gente calcula a porcentagem? Né? A gente pode usar, por exemplo, a regra de 3. Eu gosto bastante de usar a regra de 3 para calcular. Né? Como, por exemplo, aqui. Né? Tem algumas fórmulas, mas, por exemplo, nesse quadro aqui, ensino fundamental, 19,19.286 num total de 21.201. Se a gente monta como uma regra de 3, então eu sei que o tamanho total da população é 21.201. Então,
21.201. Isso é o total, a gente chama de 100%. E aí, se eu quero saber quanto é 19.286, a gente vai querer descobrir esse valor. Geralmente a gente coloca uma letra e muitas vezes essa letra é a letra X, mas pode ser qualquer outra letra para representar essa incógnita, tá bom? E aí o que é que a gente tem? Tem que x vai ser igual, e a gente usa a regra de 3. O que é que diz a regra de 3? Vou multiplicar aqui esse por esse e esse por esse, né? Um antecedente por outro consequente e vice-versa. Nisso daqui a gente vai ter o 21.211 vezes x, né? 21.211 vezes x e 19.286 vezes E aí, para calcular esse valor, eu só vou precisar dividir 1.928.600 por 21.201. E aqui a gente vai achar o valor que no próprio exemplo do livro está aqui, ó, 90,96, que é aproximadamente 91%, tá bom? Símbolo de porcentagem a gente também já conhece, esse aqui. A regra de 3 é bom porque se a gente souber esse valor que é 100% e a gente não souber quanto o valor que é 85, a gente vai deixar o x aqui. Se a gente tem um valor percentual, tipo 19.286 equivale a 91%, 100% vale quanto? A gente consegue achar o valor total. Enfim, isso aqui é bem flexível. Então, isso aqui é uma porcentagem. Porém, não é o único dado relativo que a gente tem. A gente também tem aqui os índices, né? E aí alguns índices eles são próprios de algumas áreas, né? E são menos conhecidas e outras elas são mais divulgadas, né? Porque de alguma forma atingem a população em uma maior parte. Então, a gente define o índice como sendo a razão entre duas grandezas, de modo que uma não vai incluir a outra, tá bom? Diferente da porcentagem. Então, a gente tem o índice cefálico, quociente intelectual, também conhecido como QI, densidade demográfica, que é o IBGE trata muito sobre isso, os índices econômicos, que são a produção per capita, o consumo per capita, a renda per capita, a receita per capita, que tudo isso per capita tem a ver com população, né? Então, o valor da produção com relação à população, o consumo de um bem com relação à população, a renda de acordo com a população, a receita de acordo com a população. O QI seria a idade mental dividido pela idade cronológica multiplicado por 100. Certo? E assim a gente tem outros, tá certo? Já nos coeficientes, eles são razões entre os números de ocorrências e o número total de ocorrência e não ocorrência, tá bom? Coeficiente de natalidade. Número de nascimentos com relação ao total da população, né? Nesse aspecto aqui lembra muito o coeficiente, lembra muito a porcentagem, né? A gente vê com relação ao todo, né? A diferença é que lá, esse todo a gente vai passar a utilizar como a referência o todo como sendo 100%, né? 100, um total de 100, ou seja, se dividíssemos pela ali ou multiplicássemos e fôssemos comparar com 100, encontraríamos aquela quantidade. O coeficiente ele não precisa desse outro tratamento. Então, coeficiente de evasão escolar, de aproveitamento,
recuperação, tá certo? E por fim, taxas, que são coeficientes que são multiplicados de alguma forma por alguma potência de 10. Pode ser o 10, o 100, o 1000 e assim por diante, né? 10.000, 100.000, 1.000.000. Taxa de mortalidade vai ser aquele coeficiente, só que multiplicado por 1000. A taxa de natalidade, coeficiente multiplicado por 1000. A evasão escolar, taxa de evasão vai ser o coeficiente de evasão vezes 100. Isso daqui vai ser percentual, então, inclusive, né? Taxa de evasão escolar. E aí, com isso, né? A atividade que é proposta para vocês hoje é que vocês venham aqui, né? Tem bastante exercício para vocês entenderem melhor, né? Praticarem como é que cada uma desses números eles vão se comportar. Então, a gente tem uma tabela aqui com escolas de AF, número de alunos, dados relativos por 1 e por 100. Por 100 já sabe que é porcentagem, né? Se é por 1, isso aqui é somente um coeficiente. Mas aqui tem a quantidade e vocês vão completar aqui onde tem esses pontinhos, tá certo? Esse não chega a ser reticências porque tem 4 pontinhos. Mas onde tem esses valores aqui desconhecidos, vocês possam calcular, tá certo? Mais à frente tem outro resolvido aqui, 2, né? Tem um exercício resolvido e tem outros 2 que vocês podem resolver. E mais aqui exercícios. Esse aqui eu acho que é o mais completo, né? Se vocês forem fazer, esse aqui é o mais completo, que dá para aproveitar melhor os exemplos e tudo mais, tá certo? Então, é isso. Na próxima aula a gente vai pegar todo esse assunto que a gente viu nas aulas passadas e a gente vai trabalhar com tudo isso de forma prática, tá bom? Então, aguardo vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.